Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Santos FM 92.5, aqui Zé Reitor 4 apresentando mais uma vez o Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país, com a companhia dos nossos qualificados debatedores e comentaristas. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, e nesta edição de quarta-feira, dia 5 de outubro de 2016, temos a presença do comerciante e advogado João Vilela. Bom dia, João. Bom dia, Zé, bom dia a todos. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Casa Nova. Exatamente, mais uma Casa Nova. Vamos ficar aqui um longo tempo, assim espero, não é? São os votos aqui da nossa equipe. E também estreando hoje na equipe do Bom Dia CDL, o cientista político Fernando Chagas. Chagas, bem-vindo, bom dia. Bom dia, ouvintes, um abraço a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agora não sei se vou se chamar Zé ou genérico, aí é a minha dúvida. Por enquanto é Zé. Por enquanto é Zé. O genérico vai chegar naturalmente. Tá certo. Bom, é fruto de uma brincadeira, né? O pessoal até me cobra, né? Eu fico tentando imitar o Fernando Chagas, né? E as pessoas até brincam com ele na rua, né, Chagas? É o verdadeiro ou o genérico? É o verdadeiro ou genérico, né? Tá certo. Seja bem-vindo de fato aqui. Estamos muito felizes de você estar integrando a partir de agora a nossa equipe. E também a participação da Giana Novaes, que vai atender você, interagir com os ouvintes para que eles possam participar do nosso programa. Bom dia, Giana. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, aos companheiros de bancada. Participe do nosso programa mandando sua mensagem pelo WhatsApp no 13991406444, 991406444, ou pelo telefone fixo 3345-9507, e tem a página do Facebook CDL Santos Praia. E você pode ouvir o nosso programa baixando o aplicativo, não é, da Santos FM, e o site também tem um link para que você possa ouvir aí do seu PC, do seu equipamento. O nosso programa é o santosfm.com.br. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Câmara de Santos rejeita pedido para instaurar comissão processante para caçar Paulo Alexandre Barbosa. Fique ligado, em 5 novos radares em Santos começam a multar a partir de amanhã. Pesquisa Ibope aponta números sobre a gestão de Temer. Não são nada bons para o presidente, agora em exercício, Michel Temer. Agora presidente definitivamente assumindo o cargo, não é? Bom, a produção e a sonoplastia a cargo do Rick Santos. E vamos ao primeiro tema de hoje. Vou começar com o Chagas, porque ele também atua aí no DEORG, departamento que cuida das finanças da Prefeitura, dos pagamentos. Houve uma denúncia protocolada no dia 29 de setembro no Legislativo. O documento teve como denunciantes os candidatos no pleito à Prefeitura, o derrotado professor Genival Bezerra dos Santos, do PSDC. Segundo o documento, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa teria descumprido o orçamento de 2014 ao expedir 129 decretos de abertura de créditos suplementares na ordem de pouco mais de 255 milhões, sem autorização da Câmara, violando assim, no entendimento dele, a lei municipal, excedendo o limite em 13,23%. Conforme a lei de orçamento anual, a LOA, Lei Orçamentária Anual, que define as prioridades e as metas que deverão ser atingidas pelo governo no ano, o limite máximo é 20%, e o governo permitiu 33,23%. A ação foi derrubada por 16 votos a 2. Por favor, Chagas. Na realidade não foi o prefeito que violou. Se tivesse havido essa violação, seria o Fernando Chagas, né, que trabalha no orçamento, né? Na realidade, se aprova o orçamento no ano anterior, vai ser até redundante para o ano subsequente. Por exemplo, aprova o orçamento de 2017, agora no ano de 2016. Nessa lei orçamentária anual, uma previsão que a gente pode fazer remanejamento em até 20%. Quer dizer, eu posso pegar, vamos chamar, o nome é dotação orçamentária, mas vamos chamar de item.
eu posso pegar dinheiro de item, também não é dinheiro, são recursos orçamentários, mas vamos falar, é dinheiro. Eu posso pegar dinheiro de uma secretaria e passar dinheiro para outra secretaria. Isso simplificando, que tecnicamente o que a gente chama, transfere uma dotação orçamentária de uma secretaria para outra. Isso nós podemos fazer, eu estou generalizando, isso nós podemos fazer em 20%. Não sei até agora, e essa resposta caiu justamente por eu trabalhar no orçamento, né? Caiu para que eu desse essa resposta. Eu não sei onde eles acharam esse 33,23%. Na realidade foi 8,43, 8,47. Essa movimentação. Nós temos um limite de 20%, não chegamos a utilizar sequer 9%. O que eu acredito, ele deve ter incluído aí os créditos adicionais. Os créditos adicionais, na realidade, é o nome técnico do remanejamento, daquele que nós sim pedimos autorização para a Câmara em casos específicos, que são os créditos extraordinários ou os créditos especiais. Na realidade, nós pedimos créditos especiais. Especiais é aquilo que vem uma despesa nova, não está prevista no orçamento. Tem que pedir autorização para a Câmara. E foi feito isso. Talvez tenha sido esse erro. Foi para a Câmara, não teve acolhida, né? Eu vi ali mais um movimento, embora a eleição tenha passado, eu vi, e a gente já pode falar agora tranquilamente, acho que houve até por desconhecimento, na realidade, até por conhecimento como se funciona um orçamento, e também por uma questão eleitoral, talvez para criar o fato, dizendo que a candidatura do atual prefeito, agora reeleito, tenha sido impugnada. Eu vejo por ali, não há um mínimo fundamento técnico, orçamentário, financeiro para essa questão. Repito, nós temos 20% para fazer essas transferências, esses remanejamentos dos créditos adicionais, não utilizamos sequer 8%. João. Boa resposta do Fernando, que é uma pessoa técnica, está lá dentro, sabe do que bate, porque realmente, se você colocar da forma que está colocada a notícia, que era 20 e está 33, tem alguma coisa errada, seria uma pedalada. Né? Isso. É a famosa, acho que queriam chamar isso de pedalada. Politicamente ia servir muito bem. Foi a grande briga na questão do governo federal também. Mas ali ficou comprovado que houve uma pedalada. Agora, é uma coisa interessante, né? Nós temos hoje um executivo de coalizão, né? Tanto a presidência como o governo estadual, como o governo municipal, ele tem que ter um apoio da Câmara. E agora, com o novo entendimento dos tribunais superiores, que não é mais o TC, no caso do município, Tribunal de Contas, e nem o TCU na União, que vão regulamentar, e sim a própria Câmara, ou a Assembleia, ou o Congresso Nacional, que vai permitir ou não esses aditivos no orçamento, essa mudança de orçamento. Então isso precisa ainda mais de força na Câmara, porque num caso desse, você está colocando uma forma técnica do que aconteceu, mas se politicamente a Câmara não estivesse a favor do prefeito, poderia ter virado. Teria aberto, depois teria que recorrer, teria uma série de coisas, mas o processo é muito mais amplo. Você está colocando, olha, é 20, tem 33, e a Câmara fosse contra o prefeito, teria entrado. Mas tecnicamente, mesmo com uma Câmara que fosse, vamos dizer, maioria, não tinha os pressupostos. Sim, mas é uma decisão política. Mesmo politicamente. Mas tem que derrubar, mas esse derrubado é mais difícil. Dá mais trabalho, simplesmente. Chagas, eu acredito que não tem os pressupostos. Não, sim, mas como é uma decisão política, no Tribunal de Contas, sim. É até uma questão mais técnica, mas na Câmara acaba tendo podia acolher e aí depois ia se discutir, ia ser mais complicado sempre, claro. Eu ainda continuo achando muito difícil, mesmo politicamente, porque mesmo que fosse totalmente contra, se tivesse que derrubar, teria derrubado na apreciação do Tribunal de Contas, que é um parecer prévio. Então, mas o Tribunal de Contas agora já não tem tanta força como tinha há meses atrás. Foi mudado isso para os tribunais superiores, né? Bem pouco tempo o Tribunal de Contas podia fazer isso. O João, traduzindo, ele está te perguntando que essa mudança, o que você pensa dessa mudança? Não, essa mudança favoreceu os prefeitos.
Você entende que favoreceu? Os que tem base, né? Os que tem não base pode política, dar mais, né? a dúvida é que se não vai haver uma gestão politizada, uma questão eminentemente técnica, é isso? Deixa eu só esclarecer. Quando um prefeito ele não tem base, dando o parecer, aí a minha prática do dia a dia, eu trabalhei tanto na Câmara, agora estou no Executivo. Aliás, sou do Executivo, trabalhei 16 anos na Câmara, voltei agora para o Executivo. Quando ele não tem base e vem uma proposta, vamos pegar o parecer prévio favorável, vem um parecer prévio favorável do Tribunal de Contas. Se ele não tiver base, ele cai de qualquer jeito. Aí eu concordo contigo. Politicamente, se ele não tiver base. Por outro lado, se vier rejeitado do Tribunal de Contas, que é o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, rejeitado, cheio de falhas, e ele tiver base, ele derruba. Neste caso, não poderia nem ser apreciado por... Tinha base. Não, além de não ter base, o parecer prévio, ele já foi feito favorável à Prefeitura e está na Câmara aguardando. Tem um parecer prévio de 2014 na Câmara, aguardando a apreciação da Câmara. Então, a sua apreciação da Câmara não é neste momento, seria no momento posterior, quando fosse apreciado. Certo. Entendeu? Se antecipou a um fato que a Câmara ainda vai se manifestar. Então, não daria nem uma questão de tempo também. Não, porque quando passasse pela Comissão de Finanças ou a Comissão de Constitucionalidade, já ia barrar. Eu concordo com o que você fala. Posso fazer uma pergunta aqui, Zé, até aproveitando? Porque você falou, olha, tem até 20% eu posso remanejar os orçamentos. Essa é a grande discussão no governo federal também com a DRU, né? Isso. Que é a desvinculação das receitas da União, que você pode também... Não, aí são coisas diferentes. Mas é próximo a isso. Você pode manejar lá na DRU também. Não, na DRU é receita. Não, e nós estamos falando de despesa. Sim, coisas... mas a DRU também ela pode retirar, por exemplo, o orçamento da saúde ou da Previdência, que são certos, dinheiros certos, receita. Até um certo valor, da receita. Sim. No caso que entraram contra o atual prefeito de São Paulo, Alexandre Barbosa, que eu falei, não foi contra o Paulo, na realidade foi contra o Fernando Chagas. A DRU, ela desvincula 30% da receita. Isso. Eu tenho a contribuição social. Essa contribuição social, obrigatoriamente, ela teria que ir para a Previdência. Isso. Uma parte eu posso tirar dessa 30%. O que eles entraram não foi contra a receita. A despesa. Foi contra a despesa. Sim. Eles entraram com algo... o município também pode hoje também desvincular, não em 2014, a partir de 2017. O que eles entraram contra a despesa. Olha, vocês poderiam remanejar a despesa em até 20%. Vocês, equivocadamente, vocês remanejaram 33%. Não, nós remanejamos 8% apenas. Entendeu? É na despesa. Eles fizeram uma tremenda confusão, que eles também misturaram a receita. Então, Isso que você está falando, até para responder, foi difícil, porque eu tive dificuldade em entender, porque eles estavam misturando duas coisas totalmente diferentes, despesa com receita. Eu falei, te perguntar, porque tem uma... Entendeu? Eu te perguntar, porque justamente a lei parece que fala da receita e não da despesa, né? E eles misturaram. E foi bom você falar isso, que eles misturaram a receita, que essa é vinculada, e no município na época não podia, a partir do ano que vem pode desvincular 30%, com despesa. Eles misturaram duas coisas. Aí eu expliquei tudo direitinho, o que é uma coisa e o que é outra. O que eu digo, quando não tem um pressuposto, tecnicamente, quando passasse pelas comissões, as comissões derrubaram. Eles poderiam derrubar, não? É comum, mas não havia a mínima condição de fazer isso. Bom, estamos aqui ao vivo no Bom Dia CDL, na bancada dos comentaristas Fernando Chagas e João Vilela, produção aqui da Jana Novaes. Continue entrando em contato conosco às 7h14. Quero falar para você de balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 5 balsas estão em operação. Tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas neste momento operando.
e o tempo de espera de 30 minutos nos dois sentidos. Bom, o sistema Anchieta Imigrantes funciona em operação normal 5x5. Estrada nesse momento com condições normais de tráfego, exceto a chegada a São Paulo pela Anchieta, com lentidão do quilômetro 13 ao quilômetro 10. Bom, e 5 novos radares em Santos começam a multar a partir de amanhã. Os aparelhos foram instalados, anote aí, nos seguintes trechos: Rua João Pessoa com a Avenida Senador Feijó, Avenida Vicente de Carvalho, próximo à Rua da Paz, Avenida Perimetral, perto da Rua Manuel Tourinho, Avenida Valdemar Leão com a Avenida Rangel Pestana e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, sentido Ponta da Praia, centro Ponta da Praia. Além de regular a velocidade e o trânsito de caminhões em área restrita, os equipamentos da Rua João Pessoa com a Avenida Senador Feijó, da Avenida Valdemar Leão com a Avenida Rangel Pestana e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao número 460, também irão mudar os que ultrapassarem o sinal vermelho ou irão multar os que ultrapassarem o sinal vermelho ou pararem sobre a faixa de pedestre. Mais 5 novos radares. E vem sempre aquela discussão, não é? Há indústria de multas, não há indústria de multas. Eu penso o seguinte, que muito embora, aliás, o novo prefeito Haddad prometeu, aliás, João Dória de São Paulo prometeu aumentar, não é, João, para sua alegria, a velocidade das marginais. Você vai muito a São Paulo e sempre reclama, sem não é? Dúvida. Mas eu entendo que meu prontuário está zerado há algum tempo, não é? Então os radares para mim não fazem muita diferença, pelo menos no meu caso. O que eu vejo é que alguns lugares de radares são pegadinhas. Não estou nem falando de Santos, mas eu já tive um caso recente de uma multa no Rodoanel, que eu estava a 49 km por hora e a velocidade era 40. Ora, num lugar que não tem residência, que não tem passagem de nada, aí eu vejo como uma pegadinha. Falei com um amigo meu que morava perto dessa região do Rodoanel e ele falou, isso aí a gente já sabia que isso aí já é uma pegadinha, todo mundo caiu nessa aí. Aí eu vejo um grande problema. A marginal, mesma coisa, tem um certo limite. Chega certas vias expressas, eu concordo que não possa ser um limite tão amplo que você vai causar problemas que não está de acordo com a via. Eu acho a regra americana muito interessante normalmente. É a média da velocidade quando você abre a estrada. Você põe uma média de velocidade e é aquela média que vai regular. Ou seja, todo mundo determina a velocidade mais ou menos do que você vai ter na região. Então, você está numa reta, um lugar descampado, um lugar que você pode, uma pista maior, que você possa imprimir maior velocidade, não vejo problema. Uma pista menor, uma pista mais curvilínea, com uma questão maior, você deve reduzir, inclusive. Esse bom senso, às vezes, falta. E se sabe que a empresa que coloca o radar recebe um valor pelas multas. Então, pode haver, e há em muitos lugares, sem dúvida nenhuma, uma questão de utilizar. Na própria, aqui na Perimetral, também tem lugares lá que eu vejo que é estranho a velocidade que está. Mas muito abaixo do que talvez seja o certo. Porque na cabeça das pessoas, principalmente quem tirou carta como eu, a cidade era 60 km por hora, né? E você tinha alguns lugares, frente à escola, frente ao hospital, que você tinha uma redução por um motivo lógico. Quando não tem um motivo lógico, as pessoas não entendem como nessa... Você acha que tem excesso de radares em Santos? Em Santos nem tanto, até falta em alguns lugares. Sinceramente, falta em alguns lugares. Por exemplo, na Costa falta porque tem 11 horas da noite, 10h30, 11 horas, passam algumas motos grandes, motos de potência. Não só na Costa. Né? Não, eu sei. Então, eles dão uma passeada, pegam o Canal 3, pegam ali a Azevedo Sodré, numa velocidade absurda, com o escapamento aberto. Ali tem que ter um radar, porque tem que pegar esse pessoal, ou uma fiscalização mais atuante, porque é uma velocidade absurda. Você vê a velocidade que o pessoal passa de moto ali, 10h30, 11 horas da noite nessas avenidas de Santos, é assustador. Quarta-feira que vem você vai poder pleitear isso pessoalmente pro Antônio Carlos. Já falei pra ele. Estará conosco aqui toda quarta-feira, o Fernando Chagas, toda vez com ele, o João Vilela e o Fifi, também na nossa bancada do Bom Dia CDL. Chagas, e essa questão da indústria de multas, porque o dinheiro, ele, digamos assim, é carimbado, o dinheiro das multas, ele já tem uma origem definida. Isso, esses recursos vão para a educação e também sinalização
da CET. Quando eu digo da CET, na realidade é no município, que nem todos os municípios têm CET, pode ter até um departamento. Mesmo que esse município não tenha CET, esse dinheiro entra nos cofres da prefeitura, vai para um departamento, para uma secretaria, conforme for o caso, e esses recursos vão para educação de trânsito e também para a sinalização, tanto a sinalização horizontal e vertical. Felizmente, em Santos, não estou defendendo aqui o meu amigo Fifi, né? Até por orientação do prefeito, não a indústria da multa, isso ficou comprovado e até vi isso. É período eleitoral, vamos voltar para o período eleitoral. Nós temos os pontos positivos e os pontos negativos. Naquelas análises que nós fizemos das pesquisas, em nenhum momento apareceu no município de Santos reclamação que em Santos tem indústria da multa. Aliás, o Fifi, que nós conhecemos muito bem, é radicalmente contra essa situação. São Paulo há muito essa discussão. Até uma proibição na justiça. Isso. Para controlar esse recurso, para que eles não pudessem ser usados para folha de pagamento. Aí eu entendo que é discutível. Direito não tem verdade absoluta. Tudo é relativo. Tem bancada aí. Tem quem defenda. Eu entendo que possa sim utilizar, porque o agente, o agente de trânsito, ele está trabalhando para o trânsito. Se ele está trabalhando para o trânsito, eu vejo que esses recursos também podem ir para o pagamento dos operadores de trânsito. Há uma discussão imensa, inclusive está sendo discutido isso na justiça, devido a esse instrumento utilizado pelo Haddad em São Paulo. Não sei se o Dória vai manter ou não. Eu acredito, até por uma questão financeira, ele seja mantido. Porque se não for mantido, o que vai ocorrer? Esses recursos, eles vão ainda ficar no Departamento de Trânsito de São Paulo, que lá é CT, mas na realidade é um departamento, mas vai ter que pôr mais recursos de outras áreas da saúde, da educação e da assistência social, para a manutenção, para o custeio dos servidores públicos da CET de São Paulo. Não tem muito milagre na questão. Mas só aproveitando, Zé, aconteceu uma coisa parecida, acho que na época do Beto Mansur, que ele, como recurso da educação, utilizou os guardas municipais que tomavam conta da escola, que eu acho certo. Isso. Você estava tendo uma despesa com a escola mantendo o guarda municipal e foi questionado e foi, inclusive, condenado por essa questão que eu vejo, é a mesma questão, né? Você está pagando para poder ter aquele serviço adequadamente. E o entendimento não é bem esse. Eu ajudei até na defesa na época. Ajudei na defesa e perdemos, né? Eu também tenho esse entendimento. Se ele está trabalhando em função daquilo, função meio é para aquilo, né? É para aquilo, mas o Tribunal de Contas rejeitou e ficou abaixo pouca coisa, mas foi rejeitada a conta, justamente por isso. Não tem verdade absoluta. Mais e menos, mas vamos dizer, foi para 25. Nós preenchemos na época 24,5. Não é esse número, mas ficou faltando pouca coisa. A conta foi rejeitada pelo Tribunal de Contas justamente. Eles entendem que não pode utilizar como uniforme. O uniforme, ele também não entra na conta da educação. Nós damos uniforme, isso já há muito tempo, para as crianças e adolescentes que estudam na rede pública municipal de ensino, isso há muito tempo. E não conta para os 25% da educação. Entendimento do tribunal, aí não resta outra coisa, é acatar, senão as contas serão rejeitadas. 7h23, o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia. Vamos ao vivo até às 8 da manhã. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Quero agradecer demais a sua audiência aqui na Rádio Santos FM 92.5, no ar o Bom Dia CDL, projeto jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. A CDL acredita muito na comunicação, esse debate, esse diálogo com a comunidade, com a sociedade como um todo, com o poder público. Estamos aqui para informar, para debater, não é, para formar opinião, juntamente com os nossos ouvintes, com a nossa audiência qualificada e com os nossos comentaristas. Hoje temos aqui na bancada o empresário e advogado João Vilela e também o cientista político Fernando Chagas.
Na produção e sonoplastia, o Rick Santos, e contribuindo também na produção, a Giana Novaes, que tem participação dos nossos ouvintes, né, Giana? É isso aí, Zé. O nosso fiel ouvinte, o Dutti, mandou o seguinte: como será o dia a dia na nova Câmara... Na nova Câmara de Vereadores, com placar de 19-2 para o prefeito? Nesse caso realmente houve uma maciça votação, tanto para a reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, como para a base aliada do prefeito, né? Na realidade, sim, em tese, há 19 vereadores da situação em tese e 2 da oposição. Esses 2, a Thelma de Souza, que já foi prefeita de Santos, e o Chico da Cintraporte, né? Isso mostra, né, a avaliação do prefeito confirmada nas urnas, com a sua votação para a reeleição e de toda a sua base aliada. Realmente, aqueles partidos que tinham vereadores que participavam da coligação da base do prefeito fizeram uma ampla maioria, né? Agora, temos 2 combativos. Um é sindicalista, o Chico, e a Thelma, né? A Thelma já foi prefeita, já foi deputada estadual, já foi deputada federal e vai fazer o seu papel de oposição. Agora, João e também Chagas, sobre a Thelma de Souza, né? A gente deu muito destaque à vitória que foi importante e significativa do partido do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e também aí sob a liderança muito forte do governador Geraldo Alckmin, que venceu essa eleição dentro do partido, ele que pleiteia a candidatura presidencial. Ele tem uma vitória esmagadora aqui na região e também na capital, São Paulo, a principal capital do país, que ele, vamos dizer assim, bancou, não estou dizendo financeiramente, bancou o nome do João Dória contra as muitas resistências. Mas fica também o lado da Thelma de Souza. Ela teve pouco mais de 8 mil votos e muito bem votada. Porém, até que ponto, eu entendo que a Thelma hoje, ela não foi contaminada por essa questão toda do PT nacional, mas acredito que também esses eleitores, muitas pessoas talvez não teriam votado na Thelma por causa do PT, mas entendo que esse é um capital eleitoral próprio dela, independente do partido. O que vocês pensam? Eu estava conversando outro dia com um opositor da Thelma, uma pessoa que combateu muito e combate muito o PT, e ele falou, a Thelma é uma exceção dentro do PT, na grande maioria, pela honestidade dela. Então as pessoas entendem a honestidade, entendem que o governo dela foi um bom governo. Infelizmente, depois, na sucessão com o Capistrano, que não é a questão da honestidade dele, que era uma pessoa também muito honesta, trouxeram os gafanhotos para Santos e nunca mais o PT foi eleito em Santos e queimou completamente. Os gafanhotos! Que eram pessoas, para quem não lembra da situação, cargos de confiança que vinham de outras cidades, indicadas pelo partido, e destruíram a cidade, simplesmente destruíram a cidade. A gente sabe como é que ficou a situação de coleta de lixo, transporte, a sujeira na rua, nas praias. Foi realmente um caos o que os gafanhotos fizeram aqui na nossa cidade. E desse ponto para frente nunca mais o PT entrou. Até raspou de vez em quando, quase conseguindo, mas não conseguiu mais entrar depois disso. O santista tem boa memória, o santista é exigente. E você estava falando do governador Alckmin. Ele realmente teve uma vitória muito grande na capital, foi realmente incrível, apostou num candidato que não vinha do percurso político para uma capital, é algo bem difícil. Está tendo um bom retorno em relação a isso, vamos ver o que acontece agora. Apostou no Paulo Alexandre Barbosa já desde a primeira vez e também teve um sucesso muito grande na reeleição. A quantidade de pessoas que votaram é bem grande, foi maciço realmente. Mourão também na Praia Grande, também do PSDB, também uma eleição. Aliado ao desempenho dos próximos prefeitos, então, a percepção da população. Aí a população hoje, eu acredito, que não quer mais saber do viés ideológico somente. Ela não quer saber se é de esquerda, se é de direita. Ela quer saber se faz adequadamente, se a pessoa é correta, se a pessoa tem uma gestão muito demonstra eficiente. Capacidade gerencial.
Gestão. As pessoas querem gestão, não querem mais aquele político tradicional. Talvez a única falha que o Dória tenha tido na campanha é falar que ele não era político. Ele poderia ter falado não era aquele político tradicional que o pessoal estava acostumado, que era aquela enrolação só e não dava efeito. Então ele quer passar essa questão, e se ele conseguir, se o Alckmin conseguir, se o próprio Dória conseguir uma excelente gestão, a chance do Alckmin virar presidente é muito grande. Eu tenho muito respeito pela Thelma de Souza, né? Foi prefeita, saiu bem avaliada, foi uma deputada federal, estadual, sempre atuante, voltou a ser... Nós vamos convidá-la para vir aqui ao programa. Sim, também. Eu acho ótimo. Chegou a ser vereadora, também voltou, né? Para vereadora, aí subiu para a Assembleia e agora está voltando a vereadora, né? Tenho muito respeito pela Thelma de Souza, e esses votos realmente são da Thelma. E, de certa forma, também abalou para ela ser do PT. Apesar que eu avaliava isso, a minha grande surpresa não foi a vitória do Kenny, mas o número do Kenny. Mas para a Thelma esperava isso mesmo, entre 8 e 10 mil. A sua geração também está passando. Eu passei isso muito com o Paulo Gomes Barbosa, pai do atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Eu sempre trabalhei com o Paulo Gomes Barbosa. E a gente via que o eleitorado dele ia diminuindo, independentemente do seu trabalho. Aí as pessoas vão passando, não vão voltar, infelizmente vão falecendo, e nós temos que até que renovar esse eleitorado do Paulo Gomes Barbosa. Acho que isso também passa pela Thelma. A Thelma foi prefeita de 89 a 92, né? 89 a 92, quer dizer, já passaram 2 gerações de jovens, né? Então o seu eleitorado naturalmente vai diminuindo, e teve o mensalão e o petrolão, que a Thelma não tem nada a ver com isso, a saudosa Maria Lúcia Prandi também não, Maria Ângela Duarte, em nenhum momento o mensalão petrolão passou perto dos deputados ou das deputadas. Do Eduardo Suplicy também. Do Eduardo Suplicy, Fausto Figueira, então o Santos ficou imune a isso. Não, em nenhum momento o nome deles foi citado. Porém, de qualquer forma, a estrela do PT está cadente e bem cadente, né? Por outro lado, a vitória do Dória credencia, se tiver uma boa administração, credencia o Geraldo Alckmin a ser um forte candidato dentro do PSDB à presidência da República. O João Leite, bancado no bom sentido, como você falou, né? O João Leite... Bancado politicamente. Politicamente. O João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro, né, pode ganhar a Prefeitura de Belo Horizonte apoiado pelo Aécio Neves, mas eu não vejo o peso do Aécio Neves com o João Leite em Belo Horizonte como o peso do Dória vencendo em São Paulo. O que eu vejo que o Dória vencendo em São Paulo, vou no raciocínio do João, né? O não político. E o engraçado, acho que vocês viram a propaganda da televisão também, ele assumiu coxinha, né? Isso foi importante. A gente no marketing político... O coxinha, porque o pastel parece que ele não gostou. Não, ele não gostou. O pingado. E assumiu o seu líder, que é o Alckmin. Ao contrário do Haddad, que escondeu o Lula. Isso. Chegou até a gravar, João. Gravou, mas não fez. Gravou, mas quando vira a pesquisa qualitativa, e houve até um embate ali tremendo entre a cúpula. O Haddad já não se dava com a cúpula do PT. Gravou com o presidente Lula e não foi ao ar, nossa. E a esquerda escondeu seus símbolos, né? Você vê, o PCdoB não colocou a foice e o martelo, o PT não colocou a estrela, mudaram as cores, não colocaram nem o cor vermelho, não colocaram nada. Como se assim, olha, eu tô até com vergonha de falar que eu sou do PT. Mas eu só queria complementar uma coisa. Já antigo, fala assim, não tenha vergonha de dizer que você gosta de mortadela, né? Pois agora já não é tanto. Mas a grande questão que eu vejo, assim, que a Thelma e o Chico Setaporte são 2 vereadores, mas pode contar com 4 como 6. Porque os dois estão bem combatíveis. A densidade política do dia a dia. Do dia a dia. É muito forte, muito forte. Bom, vamos falar já do Dória, que ele é destaque também no Radar Nacional, mas eu quero acionar aqui a Jana Novaes. Mais uma vez, Jana, é muito importante que os ouvintes interajam e participem conosco aqui no Bom Dia CDL. Sim, Zé, pelo WhatsApp
é 99140-6444, 99140-6444, ou pelo telefone fixo 3345-9507. Tem nossa página do Facebook, que é a CDL Santos Praia, e como você havia dito, tem o aplicativo Santos FM, que as pessoas podem baixar para ouvir a rádio. E tem o site santosfm.com.br. Não faltam canais para você participar conosco aqui do programa e prestigiar o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Deixa eu falar para você da APO Planos Odontológicos Empresariais. Assistência odontológica dos seus funcionários é muito importante, até na assiduidade deles. Claro, e para contribuir com a saúde, né? Causar um clima de bem-estar, porque, olha, problema de dor de dente e de quadros aí odontológicos realmente torturam muito a pessoa, maltratam e tira ela de combate mesmo. Então, se você tem uma assistência permanente da qualidade da APO ainda, que tem grandes empresas que já aderiram, como o Grupo Mendes é uma delas, como a CDL Santos Praia, que é parceira, como o Grupo Santa Cecília, o Jornal A Tribuna, como a Rodrimar e a Unimed e a Santa Casa, que tem parceria. Então é um aval importante para que você conheça e saiba a qualidade do plano e do serviço prestado pela rede credenciada da APO, Planos Odontológicos Empresariais. 21044000 telefone, o site é o apoodonto.com.br. Vamos para o cenário nacional? Pesquisa Ibope, 14% considera o governo Temer bom ou ótimo. Apenas 14%. 68% não confiam no presidente, Fernando Chagas. O Michel Temer e o governo do Michel Temer não entusiasmam. Nem o Temer como pessoa e nem o seu governo entusiasmam. Como o Temer ele pode melhorar a sua avaliação pela população em geral? A Marcela Temer entusiasma? A Marcela Temer entusiasma muito, presidente. Só que ele é ciumento, Zé. É verdade? Ele é ciumento. Não tá pegando em Brasília. A não ser que o presidente tenha baixado o aplicativo da Santos FM, que eu também não duvido. Seria uma boa escolha. Não. Um programa de qualidade como esse, ele quer saber o que o santista, de uma forma geral, acha do governo Temer. Então, vamos lá. 14% de aprovação, bom e ótimo, muito pouco. Tem a crise econômica, né? Os efeitos da crise econômica, né, vão se estender durante um ponto. Eu só vejo uma forma do Temer conseguir a confiança e também melhorar a sua avaliação. É quando a economia melhorar. Para a economia melhorar, e ele está numa situação difícil, Zé. Para a economia melhorar, eu não digo que ele vai tomar ações impopulares, ele vai tomar ação impopulistas, né? Aquele que não agradam à população que quer benesses do Estado. O ponto fundamental para a economia recuperar seria aprovar o teto, o gasto do teto, a PEC. E essa PEC, se ela for aprovada, a economia ganha um fôlego, os investidores, tanto no mercado financeiro como no mercado de capitais, podem passar a investir e lentamente o Brasil voltar a crescer lentamente e dar um alento para a população. Eu vejo essa única maneira do Michel Temer sair bem avaliado no fim de governo. Seria a economia melhorar. Mas eu vejo dificuldades para a economia melhorar. E para a economia melhorar, ele tem que tomar essas providências. Com essas providências, teto de gasto, até a população não sente tanto, vai sentir indiretamente. Porém, a reforma trabalhista que ele já adiou e a reforma da Previdência, que é fundamental em termos financeiros, estou dizendo se é justo ou injusto. Estou vendo apenas o aspecto financeiro. Ela é extremamente impopular. E se ele não mexer na Previdência, a economia, ela ganha um fôlego e volta a cair. Então eu vejo uma situação muito difícil do Michel Temer. Um impasse muito grande. Eu vejo, se ele quer passar para a história, ele tem que fazer tem que tomar essas medidas. Mas essas medidas, a curto prazo, ao contrário de melhorar sua avaliação, essas medidas vão piorar sua avaliação. Agora, quanto a muita gente fala, grudou no Temer, o fora Temer, isso é um golpe. Na população não pegou, e as eleições mostraram isso. O golpe e o fora Temer, eles foram totalmente afastados nessa eleição. Problema mesmo do governo Temer não é o slogan que colaram no
governo Temer. É problema interno. E ele é um governo que oscila muito. Ele tem que ser mais, forte, tomar uma decisão confiança, e confiança. Ele tem que passar essa confiança para a população. Ele é um governo oscilante. Eu vejo de uma forma que é o seguinte, são duas questões que eu vejo. Bom, primeiro, quem votou no Temer com a chapa da Dilma é contra o Temer hoje. E quem não votou já era contra antes. Então, teoricamente, é difícil a situação. E a questão econômica, sem dúvida, que você acabou de colocar, né, Chagas? A questão mais importante de uma popularidade de qualquer governante é a economia. Se a economia vai bem, pode o cara ser assim, pode ser assado, pode ser mais oscilante, pode ser divertido, pode ser James sério. Carville, né? Isso é uma... Marqueteiro americano. Economia estúpido. A economia é o que funciona justamente para um país. Para o Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. O Bill Clinton justamente a economia, quando vai... O que é importante para o restante, a economia é isso tudo. Não vamos entrar nem no mérito do que era importante nos Estados Unidos naquela época, mas da Mônica Lewinsky, né? Mas a economia indo bem, as pessoas querem, é o que eu falei, as pessoas não querem ideologia, as pessoas querem o fato de estarem vivendo bem, de ter confiança na economia, ter confiança nos mercados. O que o empresário quer? E o empresário é que faz essa grande diferença no país. Quem paga impostos é o trabalhador, mas o trabalhador depende de um empresário, de uma empresa, para poder ter sua remuneração. Quem investe, gera emprego. Quem investe e bota dinheiro realmente para uma empresa e que gera emprego, que é os governos todos começarem a pensar melhor nessa questão, dá uma visão muito melhor. Veja, desde uma cidade, Santos é uma cidade, por exemplo, que nós temos um comércio muito pujante. Hoje, talvez a maior quantidade de empregos que nós temos na região seja no comércio. Eu acredito que seja isso. E com a diminuição da força de trabalho em Cubatão, por exemplo, da Uzi Minas, das empresas de Cubatão demitindo muito grande, o Porto com a sua mudança tecnológica, inclusive, diminuindo cada vez mais a mão de obra no Porto, a tendência de você ter mais comércio funcionando, e é isso que tem que apostar. Então eu vejo do governo Temer, como todos os governos, tanto das prefeituras do estado, se eles apostarem nos empreendedores, nas empresas, eles vão conseguir ter um resultado muito bom. E a economia que vai gerar popularidade sadia para o governo. Rapidamente, só corroborando com o que o João falou, né? A economia é tão importante que você vê nos Estados Unidos. Você falou da questão nacional, vamos voar um pouco para os Estados Unidos, né? A sensação da população nos Estados Unidos é que a economia não vai bem. A economia vai bem. O Obama conseguiu um milagre, se recuperar. Ele assumiu num quadro muito crítico. Daquela bolha imobiliária, a economia vai bem, o emprego vai melhorando, mas a sensação para a população é que os Estados Unidos não estão tão bem como no passado. O sonho para muitos americanos, o sonho acabou. E por isso que o Trump está aparecendo, né? Ele volta àquela nostalgia, né? Aquele branco de classe média, né? Que podia ascender na vida, e isso o Trump traz. Justamente por isso, a sensação da economia, embora boa, ela não passa que está boa. E pode ocorrer o absurdo, o Trump ganhar da Hillary. Sim, eu acho difícil, mas pode ganhar. E só rapidamente, Zé, o que aconteceu com o Hitler? A Alemanha estava combalida, afundada, o Hitler veio com uma nova esperança, a gente soube tudo que aconteceu depois com o Hitler, mas naquele primeiro momento ele fez renascer a confiança na Alemanha e renascer a economia alemã. E ele também conseguiu. Um discurso engraçado, né? Claro, você fez um paralelo interessante com aquele discurso do antissemitismo mesmo. Sim, ele achou um culpado. Aos judeus. Ele achou um culpado, falou: os culpados são eles. Nós queremos inclusive o dinheiro deles, já que eles são culpados. Nós queremos uma indenização deles. E uniu uma Alemanha, né? E todo mundo tem raiva de quê? O que a população tem raiva? De banco. E os judeus eram donos de quê? Normalmente de banco. Então... E tem republicano que compara o Trump
ao Hitler, guardado as devidas proporções. Tal o radicalismo do Trump. É completamente e insano. Olha, eu que achava, até cheguei a comentar com o Zé, achava uma vitória tranquila da Hillary, eu já estou preocupado. E o Trump, eu não sei o que ele faz no mundo, ele pode botar fogo no mundo, né? Porque a gente não sabe o que ele pensa, né? Outro paralelo histórico. Donald Nero Trump. Mas realmente me preocupa. Eu vejo com preocupação essa questão da eleição americana. Bom, outro tema é o seguinte: o STF negou o recurso de Lula, diz respeito à questão de ele não querer ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, e ao mesmo tempo Teori Zavascki, que inclusive é relator da Lava Jato, ele criticou a espetacularização daquela apresentação do promotor Deltan Dallagnol lá em Curitiba. Senhores, aí, a palavra está com vocês. Qual dos dois? Bom, à vontade. Deixa o lado os mais velhos primeiro. Deixa o lado jurídico. Os mais velhos primeiro. Não, claro. Com certeza, com certeza. Olha, sinceramente, não foi uma questão do Moro, então não é uma questão exatamente da Lava Jato, dos promotores. Promotor é parte, vamos ver os dois lados, né? Parte. Promotor é parte, ou seja... Mas o Teori excluiu o Moro disso. Excluiu, justamente. Então, nós não estamos falando do Moro, estamos falando do Ministério Público. O Ministério Público é parte, ou seja, ele tem que ser parcial. Quem tem que ser imparcial é o juiz. Então ele é parcial, ou seja, ele vai tentar aumentar um pouco mais até do que acontece. Ele é parte, ele é o advogado que está indo contra aquela pessoa que está ali. Então ele tem uma... Agora, eu também acho que tem certos limites para você poder utilizar, porque é uma função pública, tem algumas questões éticas. Eu acho que tem um tom a menos ali, um bom tom a menos, para justamente não dar o quê? A diferença de igualdade. O criminoso, ou o suspeito, ou o pretenso criminoso, ou a pessoa que está sendo ali colocada no Ministério Público como a possível contraventor ou o crime, ele tem direito ao respeito também. Então, você não pode jogar ao vento de qualquer forma. E seja quem for, mesmo sendo contra o ex-presidente Lula e o que ele fez, a gente tem que colocar isso como uma relação muito importante e de respeito, e a forma de fazer tem que ser um tom a menos, para ter um pouco mais de respeito até no próprio ação. Menos. Concordo plenamente com o João, mas aí eu vou pro outro lado que você conhece bem, né? A guerra na mídia, foi o marketing. Eles foram acima do tom, realmente. Concordo plenamente com o que você falou, mas ali, para pegar perante a população o ex-presidente Lula, eles tinham que utilizar um marketing bastante agressivo, que eu acredito não caiba para o Ministério Público, embora ele seja parte, eles foram 2 tons acima, né? Mas eles fizeram isso justamente já sabendo que para condenar perante a população, ele não estava falando para o juiz Sérgio Moro, não. E nem para o Teori Zavascki, eles estavam falando ali para a população. Sim. É uma jogada de marketing. No caso do Teori, que não, ele falou assim, o juiz Sérgio Moro está isento dessa questão do espetáculo midiático. E o convencimento, se o ex-presidente Lula cometeu ou não cometeu algum crime, está nos autos, na apresentação da denúncia. Mas isso não era suficiente para convencer a população. Então eles foram para a mídia. Foi a guerra de mídia, sabendo que no dia seguinte, ou no mesmo dia, o ex-presidente Lula ia entrar nessa guerra de mídia. Então tem os dois lados, o lado jurídico, que realmente extrapolaram, e tem o outro lado, o lado que eles falaram para a população, como no dia seguinte o ex-presidente Lula não foi falar para o Sérgio Moro e nem para o Teori Zavascki, ele foi falar dos meninos, foi falar para a população e foi falar principalmente para a sua base. Aí o que eu vejo, o Zé conhece bem isso aí, foi uma guerra de marketing. Exatamente. De mídia. Então, como assim, alguém que trabalha com gestão de imagem e tudo mais, agendas positivas, agendas negativas, impacto da mídia, a gente trabalha isso no dia a dia. Mas entendo também o João, porque no ponto de vista do direito, eu achei que foi over também. Tem um pouco mais de formalidade. Eu achei um pouco over. Eu tenho muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal,
mas nesse caso eu sou obrigado a concordar com o ministro Teori. O Teori Zavascki, ele está tendo uma posição muito ponderada. Ele já deu um puxão de orelha no Sérgio Moro, que também foi uma jogada de marketing para mostrar para a população por que ele fez aquela coerção, aquela condução coercitiva do ex-presidente Lula, como agora deu um belo puxão de orelha nos procuradores, né, que realmente foram o João falou um tom. E como aquele pedido também fora de hora, que deu origem à carta e tudo mais da Dilma, né, a carta de posse. Sim. Que foi também o Ministério Público Estadual que também pediu a prisão, para mim, fora de hora, totalmente sem base, por risco à ordem pública do ex-presidente Lula. Eu também achei que ali foi algo fora do tempo e fora do tom. E ele também deu um puxão de orelha. Ele está com uma condução muito serena. E serenidade, apesar que eu acho que também não cabe ao STF puxar a orelha do Ministério Público. Também. Tem essa questão também. Porque ele tem os seus órgãos internos para isso mesmo. E são autônomos, né? São autônomos. E quem deve puxar a orelha é o Conselho Nacional do Ministério Público. Não tem essa questão. Mas só para a gente terminar essa questão, eu acredito que a grande questão é que, assim, ocorreu um fato, ocorreu o crime, ou há uma suspeita que tenha ocorrido um crime, tem que ter um pouco mais de formalidade, até para não entrar no mesmo jogo. Do Lula, sim, ele tem que ter esse marketing político, ele tem essa questão toda, e isso talvez tenha até beneficiado um pouco a ele, que ele se coloca como vítima, ele se coloca como... Então tem um certo cuidado, esse é o ponto. Porque, veja bem, promotor, eles às vezes jogam acima do tom, é muito comum. Quem está acostumado com a seara jurídica sabe que eles jogam acima do tom para ver se a resposta do suspeito não lhe ajuda em alguma coisa na defesa. Essa é uma tática do Ministério, mas tem que tomar cuidado com isso. Bom, vamos agora também reproduzir algumas mensagens. Tem uma mensagem que chegou aqui, né, para a gente veicular para os nossos participantes. Tem sim, Zé. Estamos com um ouvinte especial agora, que é o Nicolau, presidente da CDL Santos Praia. Está dizendo que é uma satisfação ter você na bancada da CDL Santos Praia, Chagas, e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, falamos do João Dória. Ele fez declaração ontem no seguinte sentido: existir Cracolândia e não internar dependente, aí sim está caracterizado uma violência. Ele sugere que a internação compulsória tem o apoio, né, pelo menos como política pública, vai mudar o que o Haddad fez. Isso é uma discussão tremenda. De novo, né? Não é direito, né? que um absoluto é subjetivo. Há especialistas, aí eu vou pelo que os especialistas falam, há especialistas que são frontalmente contrários à internação compulsória, que não resolve o problema e que só vai resolver o problema quando eles espontaneamente aceitarem fazer o tratamento. Outros entendem que espontaneamente eles não vão fazer o tratamento, então depende de uma internação compulsória. Há uma discussão entre especialistas imensa, né? Eu não sei dizer, na realidade, quem está correto. Eu já vi resultados positivos, tanto de um lado como de outro lado. Eu vejo que é importante a internação compulsória, que a pessoa perde a consciência. Se ela não tem noção dos seus atos ou do como está a sua vida, tem que ter, infelizmente, não é a melhor coisa, mas é a única coisa que pode ser feita. Da forma que está sendo feita a Cracolândia, ou o sistema de combate a drogas no Brasil, não tem dado resultado. Tem que ser mudado realmente. Eu acho que a internação compulsória tem uma chance muito grande, se for bem feita, claro, como tudo, se for bem feito, tem uma chance muito grande, porque a pessoa perde a noção. O poder de julgamento. O poder de julgamento, do mal que ela está inserida. E o grande problema que eu vejo é que isso tem multiplicado cada vez mais. Mais pessoas na rua. Eu passo de vez em quando naquela região da Luz, que tem a Cracolândia. É muito triste você ver aquelas pessoas, mulheres grávidas, com criança, sabe? Eu passei aqui em Santos mesmo, passei outro dia. Estava indo para São Paulo, passei aquela subida que vai dar em cima do túnel ali, para direção a São Paulo. Tinha um casal com
uma criança pequena, doeu no coração, usando crack ao lado daquela criança. Eu não consigo ver justificativa no mundo. Se a pessoa está na sua casa, quer usar o seu crack, não está atrapalhando ninguém, não está maltratando uma criança, não tem alguém indefeso junto, eu até nem vejo tanto problema. Vai acabar com a vida dela, mas é quase um suicídio, que essa é a alegação. Se o suicídio não é crime, essa forma de se matar aos poucos também não seria. Mas a grande questão é essa. Imagina, do lado de uma criança, ali em cima do túnel, estava um casal, uma criança de 2, 3 anos no máximo, eles usando crack. Quer dizer, acabou com a vida deles, dessa criança e do futuro do Brasil. E não só esses que moram na rua, né? Pessoas em situação de rua. Não só isso, mas classe alta, média, tudo. E eles roubam o ventilador, a TV. De casa? De casa, para comprar e às vezes agridem, né? Idosos. E o crack, eu acho que é a pior droga que tem. Que fala, é só R$5, né? Que eles falam, é só não são só R$5. Porque é rápido o crack, né? O efeito do crack, ele passa rapidamente. Então são R$5 agora, R$5 depois. A síndrome de abstinência é muito violenta. Então acaba ficando até mais caro do que outra droga e ela é fatal, né? Ela é fatal. 7h54, vamos parar para o intervalo. Só para encerrar aqui o nosso radar nacional, o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, relator da representação do PV contra Jair Bolsonaro, acusado de fazer apologia ao crime de tortura, quando ele fez aquela declaração pelo coronel Almirante Ustra, né, um conhecido torturador da época do regime militar, no seu voto pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele está realmente com essa representação do PV sendo acatada pelo relator. Vamos ter desdobramentos. Voltamos já com o finalzinho do nosso programa de hoje, o Bom Dia CDL, a partir das 9 da manhã, Entre Linhas, também no seu rádio, programa jornalístico com o jornalista Rafael Mota. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h56, retornando aqui com o nosso programa, o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia. O Entre Linhas começa daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, 8 da manhã, comando do Rafael Mota aqui na Santos FM 92.5. Deixa eu falar de assistência domiciliar, né? O home care, cada vez mais difundido no mundo, e a Home Life, uma empresa sediada aqui na Baixada Santista, pode te atender da melhor forma possível, com todos os recursos, desde o atendimento mais simples ao atendimento intensivo, uma equipe multidisciplinar que pode beneficiar aí o tratamento dos doentes que a família adoece toda, né? Quando um ente querido está passando por um momento delicado de saúde, precisa de um atendimento. E o atendimento domiciliar da Home Care é de alto nível, tá? Ao seu alcance, você pode ligar lá para pegar mais informações, 3202-6440, Ana Costa 14617. Mandar acesse o site homelife.com.br. Oi, pois não. Rapidamente, eu estava contando uma situação, se vazou, peço desculpa aos ouvintes, se vazou. Não chegou a vazar, não. Que no off a gente fala tudo, e às vezes falando tudo. Não vazou, não. Se vazou, eu peço desculpa aos ouvintes. Se vazar, você vai, daqui a pouco vai aparecer no Facebook. Bom, vamos lá, informações do esporte com o Ricardo Martins. Bom dia, Ricardo. Opa, legal, bom dia, Zé. Grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio Santos. Bora falar de futebol, principalmente, né? Para Armazém 26, materiais elétricos e durados de limpeza. Opa, legal, bom dia, já diria o outro, né? Bora falar de Campeonato Brasileiro, a rodada esquisita, né? Neste meio de semana, também no final de semana, isso em virtude dos jogos da Seleção Brasileira, buscando a vaga para a Copa do Mundo da Rússia 2018. A seleção joga amanhã, 21h45, na belíssima Natal, na Arena das Dunas, contra a Bolívia. Antes disso, a gente fala hoje de Campeonato Brasileiro, com 3 dos 4 grandes paulistas em campo, 21h45, muito mais preocupado com a zona do rebaixamento do que com uma vaga para a Libertadores da América. O São Paulo Futebol Clube faz um jogo chamado de 6 pontos, né? Enfrenta o Sport Recife. Se ganhar, abre 5 pontos do Sport. Se perder, fica atrás do Sport
que passa o São Paulo 1 ponto. O Sport hoje está a 2 pontos do São Paulo, que está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Esse jogo, 21h45, um pouquinho mais cedo, 9 da noite no Itaquerão. O Corinthians, que nos últimos jogos não consegue agradar o seu torcedor, longe disso tem o confronto diante do Atlético Mineiro, terceiro colocado na competição. O Galo tem muitos desfalques para o jogo, mas acredita mesmo assim numa vitória hoje, 9 da noite em Itaquera. No mesmo horário, na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube, que vai muito bem, obrigado, enfrenta o Atlético Paranaense. Sem contar com o Lucas Lima servindo a seleção brasileira, Giamota será a novidade do técnico Dorival Júnior. A partida na Vila será às 9 da noite. O Santos, que é o 4º colocado, está a 2 pontos à frente do Fluminense, conseguiu uma vitória hoje, encaminha bem a sua classificação à Libertadores da América. Na verdade, o Santos estará na Libertadores do ano que vem, que vai classificar os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, viu, Zé? Então, e hoje também na Vila Belmiro, Ricardo, tem a inauguração do novo Centro de Controle Operacional, o CCO, com 200 câmeras digitais, com domes, aquelas câmeras que se movimentam. Você consegue até identificar uma placa na rua, no entorno, e tecnologia de ponta utilizada na Copa do Mundo. Quero aí até registrar isso hoje. Vai ter inauguração no jogo com o Fluminense, que é uma realização do Egos Group, da empresa aí do Maxwell Rodrigues, que é nosso comentarista, do Alex Mendes, também do Grupo Mendes. Eles vão estar presentes hoje lá, a inauguração do Centro de Controle Operacional de Santos, de alto nível. Ricardo, você vai estar lá também, né? Estaremos lá, um abraço a eles, parabéns. Agora você que vai à Vila Belmiro vai ser vigiado, hein? Como diria um amigo meu, se tirar pelinho do ouvido, o cara vai estar de olho, viu, Zé? É isso aí. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa para acrescentar? Não é isso só, além de tirar o pelinho do ouvido, tirar a catota do nariz, os caras vão estar vendo. Fica ligado na Vila Belmiro a partir de agora, hein? Fica ligado, hein? Eu volto amanhã, Zé, para falar como foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, metade dela, né? O Palmeiras, que é o líder da competição, joga no domingo, às 5 da tarde, contra a equipe do América Mineiro. Engraçado, o América de Minas vai jogar em Londrina. A Federação Brasileira de Futebol, um dia vocês vão levar o futebol a sério. Para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza, tem o café e o açúcar. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo Martins, terendo os agradecimentos ao Fernando Chagas, ao João Vilela, Giana Novaes, o Rick Santos, toda a nossa equipe. Obrigado a você pela audiência. Agora sim, Entre Linhas com Rafael Mota, a partir das 8 da manhã. Bom dia, CDL, realização da CDL Santos Praia, retorna amanhã às 7 horas ao vivo aqui na Santos FM. Uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui. Bom dia, CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos